CTA início igual fala, nação rubro-negra. Seja muito bem-vindo ao Mengão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Flamengo, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo e também tudo o que acontece com o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. Você já imaginou o que pode acontecer se a seleção brasileira decidir poupar jogadores importantes em um jogo crucial da Copa do Mundo? Com a partida contra a Escócia se aproximando e a classificação ainda não garantida, Ancelotti enfrenta um dilema arriscado: proteger seus atletas de cartões e, ao mesmo tempo, garantir a vitória. O que será que ele irá decidir? Fique ligado, pois esse pode ser um jogo decisivo para o futuro do Brasil na competição. A seleção brasileira se prepara para um confronto decisivo contra a Escócia, marcado para a próxima quarta-feira, 24, em Miami. A partida, que acontece às 19 horas, horário de Brasília, pode ser um divisor de águas na campanha brasileira na Copa do Mundo. Apesar de liderar o Grupo C, a classificação ainda não está garantida, o que aumenta a pressão sobre a equipe e seu treinador, Carlo Ancelotti. A tensão é palpável, já que a possibilidade de um resultado inesperado pode complicar a trajetória do Brasil em busca do hexacampeonato. A situação se torna ainda mais delicada considerando que 3 jogadores da seleção estão pendurados com cartão amarelo. Casemiro e Douglas Santos, peças fundamentais no esquema tático de Ancelotti, correm o risco de ficar de fora do primeiro jogo eliminatório se receberem mais um cartão. Ibañez, que começou a competição como titular, agora é uma opção no banco, mas também é uma preocupação para a comissão técnica. A situação exige uma análise cuidadosa por parte do treinador, que deve ponderar entre garantir a classificação e preservar atletas para a fase de mata-mata. Historicamente, o Brasil sempre teve uma relação complexa com os cartões em Copas do Mundo. Em edições passadas, decisões foram afetadas por suspensões de jogadores-chave, levando a seleção a resultados indesejados. O cenário atual não é diferente, especialmente quando se considera que o adversário nas oitavas de final sairá de um grupo F em aberto, onde Holanda, Japão e Suécia ainda lutam por suas posições. A cada jogo, a história do torneio se escreve, e um deslize pode custar caro. Diante desse cenário, as implicações imediatas são claras. Ancelotti precisa decidir se vai preservar seus jogadores ou manter a força máxima contra a Escócia. A escolha pode ser crucial para o futuro do Brasil no torneio. A pressão sobre o treinador aumenta, e o dilema entre arriscar ou atuar com cautela paira sobre a seleção. Como será que Ancelotti irá manejar essas peças-chave? O que está em jogo é mais do que uma simples partida, é o futuro de uma geração em busca da glória no futebol mundial. As decisões que Ancelotti tomar nesta partida contra a Escócia podem ter repercussões profundas nas aspirações da seleção brasileira na Copa do Mundo. A possibilidade de perder jogadores-chave, como Casemiro e Douglas Santos, em um jogo de mata-mata pode ser um golpe severo para o equilíbrio e a dinâmica da equipe. A importância de cada atleta pendurado não pode ser subestimada, pois a ausência deles em um confronto decisivo pode comprometer não apenas a solidez defensiva, mas também o entrosamento do time, que é vital para superar adversários de alto nível. Assim, a escolha de preservar ou não esses jogadores pode se revelar crucial para o sucesso brasileiro na competição. Nos bastidores, a tensão é palpável e as reações dos jogadores e da comissão técnica estão sendo cuidadosamente observadas. Enquanto alguns atletas expressam confiança na capacidade do grupo, outros demonstram preocupação com a situação dos pendurados. A pressão externa também se intensifica, com analistas e torcedores debatendo a melhor abordagem. O mercado de apostas, por sua vez, reflete essa incerteza, com odds que variam conforme as especulações sobre a escalação. Especialistas em futebol estão divididos entre a necessidade de preservar forças e a urgência de garantir a vitória, o que torna o clima ainda mais eletrizante. Diante desse cenário, as opções de Ancelotti parecem se multiplicar. As alternativas no banco, como Fabinho e Alex Sandro, têm se mostrado preparadas para assumir a responsabilidade, mas a questão persiste: será que elas estão à altura do desafio?
A transição entre a fase de grupos e o mata-mata é sempre delicada, e a maneira como a seleção brasileira gerenciar essa situação pode ser um divisor de águas no torneio. À medida que nos aproximamos do confronto decisivo, as escolhas estratégicas do treinador se tornam ainda mais relevantes, prometendo um espetáculo que certamente manterá os torcedores à beira de seus assentos. E se Kylian Mbappé realmente escolhesse o Flamengo como seu destino no Brasil? Imagine a força e a técnica desse craque francês vestindo a camisa rubro-negra. O que isso significaria para o clube? A presença de um jogador como ele poderia não apenas elevar o nível do time em campo, mas também transformar o Flamengo em uma potência ainda maior no cenário mundial. Quais seriam os impactos financeiros, sociais e esportivos dessa escolha? Vamos explorar como a chegada de Mbappé poderia mudar a história do Mengão e o que ele poderia trazer de novo para a torcida e para o futebol brasileiro. Não perca essa análise sobre os desdobramentos dessa declaração bombástica. Fala, nação! Antes de continuarmos com as notícias, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você acompanha tudo o que acontece no Flamengo em primeira mão e não perde nenhuma atualização do Mengão. Vamos seguir com mais informações. Kylian Mbappé, um dos jogadores mais emblemáticos da atualidade, recentemente fez uma declaração que reverberou pelo mundo do futebol. Se tivesse a oportunidade de jogar no Brasil, sua escolha seria o Flamengo. A afirmação não apenas destaca a grandeza do clube carioca, mas também reflete a admiração que o atacante francês tem pela cultura do futebol brasileiro. O Flamengo, com sua rica história e uma legião de torcedores apaixonados, representa muito mais do que um simples clube, é um símbolo de identidade e paixão no cenário esportivo mundial. A ideia de Mbappé jogando no Maracanã, diante de uma multidão fervorosa, é um sonho que muitos aficionados pelo futebol já começaram a imaginar. A conexão entre Mbappé e o Flamengo pode ser vista como uma junção de estilos e filosofias. O atacante francês, conhecido por sua velocidade estonteante e habilidade técnica, se encaixaria perfeitamente no estilo vibrante e ofensivo que caracteriza o futebol carioca. O Flamengo, por sua vez, é um clube que sempre buscou jogadores de alto nível, capazes de fazer a diferença em momentos decisivos, e a presença de Mbappé em sua equipe poderia elevar ainda mais a sua já rica trajetória. A possibilidade de ver o jovem craque driblando adversários e marcando gols em solo brasileiro cria um cenário fascinante, quase como uma fusão entre o talento europeu e a essência do futebol brasileiro. Além disso, a escolha do Flamengo por Mbappé pode ser interpretada como um reconhecimento da influência que o futebol brasileiro exerce globalmente. O clube é uma verdadeira potência, não apenas em termos de conquistas, mas também na capacidade de atrair talentos internacionais. A história do Flamengo está repleta de ídolos que deixaram suas marcas, e a adição de uma estrela como Mbappé certamente intensificaria a aura de grandeza que já envolve a equipe. Isso nos leva a refletir sobre como a globalização do esporte permite que jogadores de diferentes culturas se inspirem mutuamente, criando um intercâmbio que enriquece o próprio futebol. Por fim, a declaração de Mbappé pode ser vista como um incentivo para que jovens talentos brasileiros sonhem grande e aspirem a brilhar em palcos internacionais. Ao afirmar que jogaria no Flamengo, ele também acena para a importância de manter viva a conexão entre o futebol europeu e o brasileiro. Essa relação, que já foi histórica, precisa ser cultivada para que novas gerações possam se inspirar em ícones como o francês. Em um mundo onde as fronteiras do esporte estão cada vez mais borradas, a possibilidade de ver uma estrela mundial escolhendo o Flamengo como sua casa no Brasil não é apenas uma declaração de amor pelo clube, mas um convite a todos para celebrar a beleza do futebol em sua forma mais pura. A chegada de um novo jogador pode transformar não apenas a dinâmica de uma equipe, mas também a atmosfera que envolve o clube como um todo. Quando alguém com talento e carisma se junta ao elenco, ele traz consigo não apenas suas habilidades em campo, mas também uma energia contagiante que pode inspirar os colegas a alcançarem novas alturas. A presença desse atleta pode servir como um catalisador para o desenvolvimento de novos métodos de treinamento, elevando o padrão de comprometimento e disciplina entre os jogadores. O clube, então, se beneficia não apenas da técnica individual, mas da criação de um ambiente propício ao crescimento coletivo, onde cada jogador se sente motivado a melhorar suas próprias performances e a contribuir para o sucesso do time. Além disso,
a influência desse novo membro pode se estender além das 4 linhas do campo. Um jogador de destaque frequentemente se torna um ícone para a torcida, e essa conexão emocional pode amplificar o apoio dos fãs, resultando em um aumento significativo na venda de ingressos e produtos do clube. A empolgação gerada em torno de sua contratação não só atrai novos torcedores, mas também rejuvenesce a paixão dos antigos, que podem se sentir revitalizados pela nova promessa de conquistas e vitórias. Assim, a presença desse atleta pode ser um divisor de águas no relacionamento entre o clube e sua base de fãs, transformando o estádio em um verdadeiro caldeirão de energia a cada partida. A contribuição de um jogador talentoso também se reflete nas finanças do clube. O sucesso no campo gera mais visibilidade, levando a oportunidades de patrocínios, parcerias e contratos de mídia mais lucrativos. Quando um atleta se destaca, ele não apenas se torna um protagonista em campo, mas também um emblema para a marca do clube. Isso pode resultar em um ciclo virtuoso, mais vitórias atraem mais atenção da mídia, o que, por sua vez, gera mais receita. Com um planejamento estratégico, o clube pode reinvestir esses recursos em infraestrutura, formação de jovens talentos e até mesmo em contratações futuras, criando um legado que ultrapassa a mera presença de um jogador excepcional. Por último, a chegada de um novo ícone pode proporcionar uma nova perspectiva e um senso renovado de esperança para a torcida. Em tempos difíceis, quando os resultados não são os esperados, a figura de um atleta admirado pode ser o que falta para unir a comunidade em torno de um objetivo comum. A crença de que, com um novo jogador, o clube pode ressurgir e brilhar novamente é um sentimento poderoso que pode unir torcedores de todas as idades e origens. Dessa forma, a influência de um jogador vai além do individual, tecendo um tecido social que fortalece não só a equipe, mas toda a essência do clube, transformando cada partida em uma celebração da paixão e do amor pelo futebol. A opinião dos torcedores do clube é um elemento vital na construção da identidade e da cultura que envolve essa instituição. Para muitos, o time não é apenas uma equipe de futebol, mas uma extensão de suas vidas, uma razão para reunir amigos e familiares em dias de jogo, momentos que se tornam lembranças eternas. Ao longo das décadas, os torcedores desenvolveram um apego emocional que vai muito além dos resultados em campo. Eles se tornam parte de uma grande família, unida por cores, símbolos e tradições. As arquibancadas vibram com gritos de apoio, mas também se enchem de angústia em momentos de derrota, refletindo a montanha-russa emocional que é torcer por um clube. Essa conexão íntima faz com que cada vitória seja celebrada como uma conquista pessoal e cada derrota, uma ferida que leva tempo para cicatrizar. Os torcedores, em sua grande maioria, possuem uma visão crítica e apaixonada sobre o desempenho da equipe, e essa análise é frequentemente expressa nas redes sociais, em fóruns e até mesmo em conversas informais. Eles não hesitam em apontar falhas táticas, criticar decisões de jogadores e questionar a gestão do clube. Essa participação ativa demonstra um profundo envolvimento, uma vontade de ver o time prosperar e a necessidade de que suas vozes sejam ouvidas. Para muitos, o futebol é mais do que um esporte, é uma plataforma onde suas opiniões e sentimentos podem ser manifestados, e essa troca de ideias se torna um debate fértil que pode influenciar até mesmo as decisões tomadas pela diretoria. A paixão que os torcedores dedicam ao clube é um termômetro do que a instituição representa na comunidade. Além disso, a diversidade de opiniões entre os torcedores enriquece ainda mais a narrativa do clube. Enquanto alguns acreditam na necessidade de mudanças drásticas para alcançar novos patamares, outros defendem a continuidade de um trabalho que já apresenta frutos. Esse embate de ideias é fundamental para a evolução da equipe, pois permite que diferentes perspectivas sejam consideradas na busca por um futuro promissor. Os jovens, muitas vezes, trazem uma visão mais ousada e inovadora, enquanto os torcedores mais experientes trazem a sabedoria de quem viveu altos e baixos ao longo dos anos. Essa intersecção entre gerações cria um ambiente dinâmico onde o respeito às tradições se mistura com a necessidade de adaptação às novas realidades do futebol moderno. Por fim, é inegável que a opinião dos torcedores é uma força motriz que pode impulsionar o clube em direção ao sucesso. Quando a torcida se une, apoiando o time incondicionalmente, cria-se uma atmosfera que pode ser sentida até mesmo pelos adversários, transformando cada jogo em um verdadeiro espetáculo.
Os cantos entoados nas arquibancadas, os banners erguidos com orgulho e a paixão visível nos rostos dos torcedores tornam-se uma fonte de motivação para os jogadores, que muitas vezes se sentem inspirados a dar o melhor de si. Essa relação simbiótica entre torcedores e time é o que torna o futebol um fenômeno tão poderoso e apaixonante, reafirmando que, no final das contas, o amor pelo clube é o que realmente importa. Aqui no Mengão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o mais querido. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, ela é fundamental para a nossa nação rubro-negra. Até o próximo vídeo.